Boa noite a todos. A gente está iniciando aqui o nosso café com queijo, escatologia. Só aguardando aqui a solicitação do Emanuel para participar do vídeo. A gente está fazendo hoje pela primeira vez, então, a live do Café com Queijo, Escatologia. A gente pretende, com essa live, estar levando até vocês as informações sobre os fins dos tempos. Deixa eu ver aqui, solicitação do Emanuel, tá adicionado. Já vai surgir aí daqui a pouquinho. Tá adicionando aqui, Emanuel. Feito. Opa! Finalmente. Tá aí? Eu não tenho prática nenhuma com isso, né? A gente vai, devagar, a gente vai adquirindo a prática aí. Eu também comecei Isso. uma live aqui agora há pouco com o tablet em pé, e aí a hora que eu girei o tablet, ele não deixou. Então eu tive que reiniciar com o tablet na posição horizontal. Certo. Vamos lá, Emanuel. Maravilha. Você Isso. é o âncora da live, certo? Então, Isso. você propõe aí a pauta, né, que a gente você já tinha mandado, inclusive, o material de Uhum. leitura, né? Então, manda ver Isso. aí no assunto. Então, como a gente falou na live anterior, né? Nós vamos tratar hoje da resposta à seguinte pergunta: a geração pós-moderna é a geração do fim dos tempos? Tá? Porque o que se diz é que os estudiosos, né, do assunto dizem que nós estamos, ou que nós somos a geração pós-moderna. Tá? Então, nós queremos saber se essa geração pós-moderna, de fato, é a geração do fim, né? A geração da qual as escrituras sagradas, né? A Bíblia, o documento judaico-cristão por excelência, né? Da comunidade que crê em Deus, né? Que crê no Deus judaico-cristão. A gente quer saber, de acordo com as escrituras e de acordo com as informações que nós temos, né? A respeito da nossa era, do nosso tempo, se de fato está de acordo com aquilo que as escrituras predizem, né? Então a gente vai proceder nas lives, né, nessas nossas lives, essa comparação. Então, para que a gente possa comparar, primeiro a gente precisa saber o que é a nossa geração, né? O que é Certo. a geração pós-moderna. Então, eu falei de um livro, né, do doutor Stanley Grenz, que é um norte-americano, um teólogo, né, uma pessoa gabaritada no assunto. Infelizmente, ele já faleceu no ano de 2005, faleceu muito jovem, em torno de 50 anos de idade, mais ou menos, né? Mas ele deixou uma obra interessante, né, que foi esse livro, além de outros livros. E estudou com um dos maiores teólogos da era pós-moderna, né, que foi o Pannenberg. E então é muito interessante, é uma pessoa que sabe do que fala e que nos legou o conhecimento dele através de livros, né? Uhum. Então,
nós vamos buscar responder essa pergunta, né? Se a nossa geração, a geração pós-moderna, é a geração do fim. E, para isso, nós vamos, então, conversar sobre o capítulo 1º desse livro. Né? Eu fiz um resuminho, mandei no nosso grupo de WhatsApp, tá? E então eu vou começar procedendo com a leitura do conceito, né? A gente vai ler aqui um conceito. E não sei se você está aí com material também para acompanhar. Quem estiver assistindo a gente, né? Quando a gente postar esse vídeo no YouTube, a gente vai dar um jeito de colocar na descrição um link que possa ler o material e aí facilitar o acompanhamento, né? Então, o item 1 diz assim: característica da geração pós-moderna, ou geração jornada nas estrelas, a nova geração, né? Porque o autor ele vai falar um pouco sobre essa série, né? Televisiva que houve depois de Star Trek, né? Que justamente tem algumas diferenças da série original, de muito sucesso, e essas diferenças demonstram algumas características da era pós-moderna, né? Tá dando eco? Eu estou ouvindo um eco aqui. O que será? Um eco. Estou ouvindo um eco. Tem um pouquinho de eco, sim. Não sei se tá. Eu tô te entendendo bem. Tá, né? Eu estou ouvindo um pouco de eco aqui, mas vamos lá. Então, o conceito é o seguinte, né? Conceito de pós-modernismo. É um deslocamento de paradigma, ou seja, de modelo, ou um deslocamento cultural que surgiu de uma reação contrária à atitude mental moderna, no âmbito da própria modernidade, que, por sua vez, né, a modernidade resultou da mentalidade racionalista e cientificista do movimento iluminista. Né? Então, por conseguinte, né, consequentemente, o pós-modernismo é não somente algo que vem depois da modernidade, mas é algo que é contrário à modernidade. Né? Modernidade foi um movimento cultural que surgiu com o iluminismo. Né? O iluminismo, cujas características básicas era o racionalismo, né? A razão como a deusa desse evento cultural histórico, né? Colocada num pedestal, como se fosse o caminho da verdade, o raciocínio, a filosofia, a razão, né? Isso no século XVIII, né? E o cientificismo. O cientificismo é o empirismo, a experimentação, né? O raciocínio indutivo, né? Que vai da observação da realidade externa a nós, né? Da realidade material, e se chega a conclusões. Parte-se da observação e se chegam a conclusões, né? Que são as leis da natureza, né? Essas conclusões são as leis. É o pensamento indutivo, enquanto que o pensamento racionalista, ele clássico, né? Ele é geralmente dedutivo. Ele parte de premissas, ele parte de axiomas, de pensamentos evidentes, de ideias evidentes, e então, a partir desse pensamento, ele gera toda uma teoria. Então, são dois tipos de pensamento que se completam. Um é o racionalista, dedutivo, e o outro é o empirista, indutivo. Né? É a razão, a filosofia, de um lado, e a ciência e o empirismo
do outro lado, né? Então, o pós-modernismo vai ser justamente uma reação contrária. Ele é contra o pós-modernismo a essa mentalidade científica e racionalista, né? Ele vai questionar esse paradigma, esse modelo de busca da verdade, né? Esse modelo de conhecimento, de produção do conhecimento humano, né? Em todas as áreas do conhecimento humano, certo? Então, o segundo item aqui, ele fala das características, né? Então, são características preliminares, gerais, a respeito do pós-modernismo, que é extraído de um livro de uma teóloga, né, chamada Sally McFarlane, não sei como se pronuncia, uma teóloga norte-americana, feminista, né? Porque existe, né, feministas, teólogas feministas, né? Inclusive existem teólogos ateus, né, que não acreditam em Deus, né? Então, o Dr. Grains, né, ele extrai do livro dessa teóloga feminista algumas características básicas. Então, ele menciona essas características que são as seguintes. Depois, se você quiser fazer algum comentário, e então a gente vai desenvolvendo cada um dessas características, né? Então, diz assim, ó, primeira característica, uma maior valorização da natureza. Segunda característica, um reconhecimento da importância da linguagem. Uma admiração refinada pela tecnologia. Uma aceitação do desafio que outras religiões colocam para a tradição judaico-cristã. Uma sensibilidade apocalíptica. Uma sensação de deslocamento do homem branco ocidental. A ascensão dos despossuídos em virtude de sexo, raça ou classe. E a conscientização crescente da interdependência radical da vida em todos os níveis e de todos os modos imagináveis, né? Então, natureza, linguagem, tecnologia, religiões, apocalíptica, homem branco, despossuídos, interdependência radical. Tem alguma observação que você gostaria de colocar, Ari? Então, é assim, eu vejo que a linguagem do livro, ela é uma coisa muito... Estuda autores, fala dos autores, fala da evolução do pensamento de cada autor, né? Então, ele volta lá na Renascença, e aí como isso gerou o iluminismo, né? Como surgiu o modernismo e daí o pós-modernismo. Mas o que eu queria é que a gente tentasse traduzir isso daí numa linguagem que a pessoa que não conhece as escolas filosóficas, né, que essa pessoa possa entender do que a gente está falando. Então, quando eu li essas características do pós-modernismo, certo? O que eu identifiquei aí é muitas coisas que estão relacionadas com a teoria crítica da escola de Frankfurt, né? Então a gente tem aqui o homem branco, né, como o opressor, a gente tem a defesa das minorias, que são os desprovidos, né, a valorização da natureza, da linguagem, né? Eles só não consideram o desafio das religiões, a linguagem apocalíptica, porque para eles não existe Deus, né? Eles são ateus, que é inclusive uma das últimas fases, né, do modernismo, é a negação, né, de Deus, da religião.
Né? A Sim, ciência ela chegou num ponto que o homem não precisa mais de Deus para explicar as coisas. isso. Né? Agora, no caso dessa característica, né, da Aham, sensibilidade apocalíptica, essa característica não se refere diretamente ou necessariamente ao apocalipse cristão, né? sim, sim. A sensibilidade apocalíptica aqui, essa característica se refere a, a, a sensibilidade, a sensação da fragilidade da vida, de que o fim está próximo, de que vai acabar, essa expectação, essa expectativa de que o fim virá. Ainda que a pessoa não seja cristã, você vê que, de fato, há essa expectação, essa expectativa, essa sensibilidade, né? Com relação ao fim, né? É uma sensação de fragilidade. Então, a geração pós-moderna, ela tem essa sensação, né, de fragilidade, de que o mundo é Aham. frágil, de que a vida é frágil, de que a coisa vai acabar, né? E é por isso mesmo que que essa geração, ela vê a necessidade da cooperação, né? Da cooperação, da interdependência radical em todos os aspectos da vida, né? Que tem a ver com a última característica que diz, né? E a conscientização crescente da interdependência radical da vida em todos os Uhum. níveis e de todos os modos imagináveis. Porque se tem essa sensação de fragilidade, né? Então, essa sensação faz com que o homem pós-moderno ele queira se congregar, ele queira fazer parte de grupos e ele pense mais na cooperação, né? E rechace, né? E rejeite a ideia do imperialismo, né? Do domínio, da força, né? Porque o mundo é frágil, a vida é frágil, a coisa vai acabar se a gente não cuidar. Então, a geração pós-moderna tem essa sensação, tem esse sentimento, né? Isso aí faz parte da chamada idiosincrasia, né? Da maneira da geração pós-moderna sentir a vida e perceber a realidade, né? Esse sentimento de fragilidade e, consequentemente, a necessidade de cooperação, né? E uma Então, outra é coisa nesse que apocalipse. uma outra coisa que eu percebi também que faz parte, né, dessa pós-modernidade é uma exacerbação da liberdade do ser humano. Né? Então é assim, meu, eu tenho liberdade para tudo e eu acho que isso está um pouco relacionado com essa fragilidade que você fala, entendeu? Porque o ser humano, quando ele se coloca tão no centro de tudo, ele acha que eu posso todas as coisas, certo? Ele esquece que às vezes aquilo que você quer pode ferir quem está do seu lado. Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem prático da e dessa pós-modernidade. O comportamento sexual, tá? Dessa juventude. Então, o comportamento sexual, ele é todo mundo é produto. Todo mundo um usa o outro. Mas chega um momento em que alguém se apaixona. Né? E aí, quando você se apaixona, você não quer mais usar, né, ser usado como um produto. Você quer um relacionamento. Você quer um apego. E aí as pessoas se ferem. Entende? Então, é, essa. Vamos quebrar os tabus, vamos quebrar as tradições, certo? Isso é uma das características dessa geração pós-moderna, que está focada em si mesmo, né? E que usa o semelhante como um produto, é um consumo, é uma sociedade consumista, né? Que essa
interdependência radical, ela está muito relacionada com o ego de cada um, com o seu nível de satisfação. Porque ao mesmo tempo que você tem uma interdependência, o que acontece? Quando você não fica satisfeito, você não suporta aquilo, você simplesmente pega aquilo e fala, isso não me interessa mais. E por isso que está aumentando o número de divórcios, né? As pessoas estão se casando e qualquer probleminha, oh, você não está me fazendo feliz, eu não estou te fazendo feliz, vai divorcia e vai cada um para o seu lado. Né? Então, eu queria que a gente entrasse nessa questão prática, porque o que eu entendi de tudo isso daí é mais ou menos o seguinte: o mundo moderno, certo, colocou o homem no centro da ação, em busca da autossatisfação, tá? O que começou lá na Renascença para o Iluminismo, né? Foi isso. O ser humano saiu atrás da felicidade. Eu quero ser feliz. Eu estou no centro da ação e eu quero ser feliz. Mas agora, esse sentimento, ele extrapolou no sentido de que a felicidade que a pessoa consegue, ela é uma coisa muito... como é que a gente fala? Que não dura muito, efêmera. Né? Aquela satisfação é uma coisa que ela é rápida demais e aí aquilo já não te satisfaz, você precisa de algo novo para te satisfazer. Mas isso é, então, é porque basicamente é que assim, a, hoje em dia não existe mais a verdade, né? Então, o que existem são verdades, né? Cada grupo tem a sua verdade e não existe, portanto, uma verdade objetiva, né? As verdades que existem hoje são relativas a cada grupo, cada comunidade, cada sociedade, cada cultura tem a sua verdade. Então, cada qual tem a sua narrativa, tem a sua história, né? E sendo assim, isso divide muito a sociedade e relativiza os valores, né? Isso mesmo. Porque então não existe nada fixo, não existe nada seguro, sólido, certo, né? Então isso evidentemente desfaz o apego a certos valores, né? Porque eles não são verdade absoluta, verdade verdadeira. Eles só são verdade naquele grupo. Então você tem que respeitar aquele grupo, porque eles têm a sua verdade, que não é a minha. Né? Então, as pessoas estão sem um centro, sem um referencial seguro. Né? É aquilo que Aham. o Dostoiévski já disse, né? Fyodor Dostoiévski, aquele escritor russo, né? Ele dizia: se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Inclusive o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, num dos livros dele, não lembro exatamente qual foi deles, não sei se foi o Anticristo ou foi o Demasiado Humano, ele cita o Dostoiévski e diz isso, né? De fato, Dostoiévski estava com a razão. Quando Deus sai da equação, quando Deus não existe mais, quando não existe uma verdade absoluta, um centro, um referencial, tudo é permitido, né? Se tudo é permitido, não existe nada seguro, nada certo, nenhum valor de fato verdadeiro. Então, tudo se relativiza, tudo perde o seu peso, seu valor, a sua força, né? No coração humano, na percepção humana. Isso dá a ideia de que a gente pode viver como quiser. Eu faço minhas próprias leis, né? Contanto que
eu não prejudique de maneira demasiada as outras pessoas, contanto que eu não seja preso, contanto que, né, eu mesmo não seja prejudicado, mas eu posso fazer tudo contanto que não seja pego, né? Isso leva, evidentemente, a um comportamento transgressor e mesmo criminoso, né? E delinquente. Então, agora, e permite, aceitável, né? Mas é aceitável, né? É Socialmente aceitável permitido, para a né? mentalidade, né? Então, Pós-moderna, agora né? vamos, então a gente chegou aí o comportamento pós-moderno, a gente conseguiu identificar isso, né? Agora é o seguinte, a igreja, enquanto corpo de Cristo, certo? Perante essa visão do mundo, né? Porque essa é a visão pós-moderna, vamos dizer que ela é mundana, né? Podemos colocar nesse É aspecto, mundana, secular, né? né? Ela é secular, Exatamente. embora tenha E, pontos positivos, né? Que a gente não, tudo deve bem, tudo bem. considerar. Tem pontos positivos que a gente pode considerar. Só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Quem ama o mundo é inimigo de Deus, certo? Então, o que a gente vê é assim, as pessoas, elas se voltam para Deus numa visão moderna do evangelho, vamos dizer assim, por conveniência. Então é aí que a gente vê aquela ó, prosperidade, saúde, eu vou para a igreja, vou me dar bem, né? E quando a gente sabe que o evangelho, pelo que a Bíblia fala, o que Jesus fala é o quê? Negue-se a si mesmo. Entende? Então, o, o, o que eu estou percebendo, né, de bacana nisso que você está propondo nesse estudo é justamente para mostrar, né, que a igreja mesmo de Cristo, a igreja sem paredes, né, porque, cara, Jesus vai buscar a noiva dele, ele não vai olhar para a denominação de ninguém, certo? Ele vai olhar para o coração de cada um que está ali dentro de uma denominação ou fora de uma denominação, mas que Para a confessa o Senhor. mentalidade, né? Para a mentalidade, para Exatamente. os A valores, para a maneira de mentalidade da pensar. Bíblia não muda. Porque a Entende? maneira de Então, pensar é que determina o comportamento da pessoa. Aquilo que eu exatamente. penso, Uhum. querendo ou não, no final das contas, resulta no meu comportamento, né? Nos meus gestos, né? Nas minhas ações, nas minhas atitudes. Né? E a gente sabe que uma das armas principais, né, do inimigo das nossas almas, como diz a Bíblia, né? Que é Uhum. Satanás, são as ideias. Né? Ele é um espírito e ele faz uso de ideias. Então, ele é um espírito antiquíssimo, né? Extremamente inteligente, astuto. Exato. Tá? E a gente tem que estar antenado no sentido de conhecer o nosso adversário, para que a gente possa lutar contra ele. E as suas principais armas são ideias, são pensamentos, são modismos, são movimentos culturais, tá? Que acabam influenciando todos os aspectos do conhecimento humano. Tá? Uhum. Então, assim, uma ideologia, né? Uma filosofia que, falando claramente, tem sido um instrumento demoníaco, é justamente o pensamento revolucionário.
né? Marxista, comunista, socialista, né? Porque ele inverte os valores de Deus, né? E o pós-modernismo, quando a gente estuda um pouco, né, e percebe as características, como você mesmo falou no começo, a gente percebe que tem elementos do chamado marxismo cultural, né? Exato, Da escola exato. de Frankfurt, do gramicismo, né? Então, a gente percebe que não é um movimento natural, espontâneo, né? É uma coisa que é programada, né? E que tem um objetivo claro, que é destruir a civilização ocidental, o cristianismo, né? E assim por diante. Mas, Ari, eu gostaria que a gente se detivesse um pouco mais nessas características, né? Não, Eu manda tenho bala. aqui alguns parágrafos nos quais eu fiz alguns comentários que a gente Aham. pode ler e para fixar mais essas características, né? Então diz assim, ó, a respeito destas características, eu escrevi o seguinte: podem ser feitos os seguintes comentários. No geral, principalmente no que se referem às características de atitude com relação à natureza, à linguagem, à aceitação de religiões, de outras matrizes, com relação ao deslocamento do homem branco, à ascensão dos despossuídos e à interdependência radical, parece claro ou clara a influência do pensamento marxista, né? Fomentado pelo gramicismo, estimulado pelo gramicismo, ou pelo marxismo cultural, que deu origem à chamada nova esquerda, né? Também, ou outro sim, né? Também a utilização de artigos indefinidos, né? Porque ela fala uma maior valorização, um maior reconhecimento, uma admiração, né? Esse artigo indefinido, uma, né? Na menção, na enunciação de cada uma das características, sugere que as realidades efetivas dessas características que deram oportunidade, deram ensejo, fizeram aparecer todas essas características, já existiam. E que, portanto, o que houve foi uma nova compreensão ou um novo olhar lançado sobre estas realidades. E foi um olhar imposto pela mentalidade pós-moderna. Em outras palavras, uma nova perspectiva da realidade, né? Ou dos elementos da realidade que distorceu ou reorientou ideologicamente estas realidades, né? Então, assim, quando ela fala esse né? Antes de enunciar, antes de falar cada uma das características, da ideia que já havia uma valorização da natureza, já havia a percepção de que a linguagem era importante, né? De que a tecnologia era importante, né? De que se podia aprender alguma coisa com outras religiões de outras matrizes. Já havia esse sentimento de vulnerabilidade, né? Essa sensibilidade apocalíptica, e que era necessário a cooperação entre os homens, né? Agora, que não havia era esse sentimento aqui de deslocamento do homem branco ocidental, né? E também essa coisa da ascensão dos despossuídos por causa de sexo, raça e classe, né? Exceto essas características, essas últimas características a respeito do homem branco e dos despossuídos, né? O restante todos percebiam essas realidades como importantes: natureza, linguagem, tecnologia, outras religiões, essa sensação de que a gente tem que cooperar, porque a gente tem que cuidar da vida, mas a percepção era outra, o entendimento dessas realidades era outro, né? Então, com a pós-modernidade, houve essa distorção do entendimento, esse exagero, e modificou-se a compreensão, né? Daí se fala de
mudança de paradigma, mudança de modelo cultural. Né? A realidade, esses elementos da realidade, passaram a ser vistos de outra maneira. Né? E como eu disse antes, a gente estava conversando, foi uma modificação imposta pela ideologia. Né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a isso? Não, eu vi realmente essa semelhança, né, entre o marxismo cultural e essa pós-modernidade, e eu acrescentaria, né, aí o, essa noção do politicamente correto, né, que é uma forma de você fazer com que todo mundo pense igual, né? Então, ao mesmo tempo que você prega a liberdade para você fazer aquilo que você quiser, né, para você ir atrás dos seus sonhos, você pode fazer tudo isso, desde que você seja politicamente correto. Né? Então, desde que você não faça piada com nenhuma minoria, né? Você não pode mais fazer piada de gays, piadas sobre mulheres, piadas. Com crente pode, né? Tirar sarro de Jesus, isso daí está liberado, certo? Então, essa visão, né, do politicamente correto, ela vem junto, né, com, com esse pós-modernismo. E a gente sabe, né, que o politicamente correto, ele, na verdade, ele é totalmente incorreto. Né, porque é uma retórica para colocar todo mundo dentro de um mesmo modelo de comportamento e que você saiu dali daquele modelo, você está errado. Mas espera aí, você está pregando a liberdade de fazer o que quiser, mas você está determinando um modelo que eu não sei de onde você tirou, certo? Mas foi construído um modelo de comportamento que eu tenho que seguir. Então, onde é que está a liberdade aí? Então a pessoa pensa que ela é livre, mas na verdade ela só não é livre para pensar. É, Né? é interessante observar que uma das características da era pós-moderna é que ela é muito comunitária, né? Diferentemente da era moderna, onde se preconizava, né? Onde se estimulava o individualismo exacerbado, intelectual solitário, né? Desapaixonado, que descobre a verdade sozinho nas suas pesquisas, o indivíduo autônomo e autodeterminante, que não é determinado pela história nem pela cultura, né? Esse ideal pós-moderno acabou, né? E o ser humano se tornou muito comunitário, né? Muito interdependente, muito dependente da comunidade. Né? Então, ele está livre em termos morais para fazer o que quiser. Em contrapartida, ele está muito preso às regras de bem-estar da comunidade da qual ele faz parte. Tá? Então, ele tem que respeitar essas regras de bem-estar da comunidade, que é a verdade suprema. Se tiver alguma verdade, a verdade é aquela que a comunidade dele diz para ele que o cumprimento das regras da comunidade trará o bem-estar para aquela comunidade. Essa é a verdade. Ele tem que se submeter àquelas regras da comunidade. Tá? Então, não tem mais espaço para o ser pensante, solitário, individual, né? Que se autodetermina. Claro que é um ideal impossível,
né? Essa coisa do ser humano se autodeterminar completamente, não ser influenciado pela cultura ou pela história, né? A seu redor. É óbvio que todo ser humano é influenciado pelo seu meio, né? Mas existe um nível de independência que é possível a gente atingir, né? Inclusive, eu estava assistindo um vídeo recentemente aí do professor Olavo, ele fala sobre isso, né? Ele citou, inclusive, o Louis Lavelle, que é um filósofo que ele conhece bem, né? Citando um poema dele, que ele fala da necessidade da gente construir a nossa identidade a despeito, apesar das situações, das circunstâncias à nossa volta que cooperam para que nós não tenhamos uma identidade bem definida. Né? Cria uma ilusão, Mas né? Ele acredito. fala. Como? Cria uma ilusão, ele fala, né? Ilusão. Por um momento você sente que você está assim definindo é, a sua existência, você está identificado com tudo aquilo que está acontecendo, mas isso não se sustenta, né? Esse sentimento é um sentimento passageiro, né? Isso, correto. Que é quando a gente se deixa levar por circunstâncias externas, né? Então a gente tem que criar uma identidade, né? Então a gente tem que se manter até certo ponto independentes do nosso meio, né? E continuar sendo o que somos, apesar das circunstâncias, né? E não se deixar levar por determinadas circunstâncias que vão descaracterizar o que nós somos, né? Ou que não permitirão que nós encontremos o que de fato nós somos, né? Bem interessante esse vídeo de mais de 3 horas, acho que é Eu, 3 horas e meia, que ele fala eu comecei a que é uma assistir aula, né, do COP, eu comecei a ele fala assistir sobre isso. o comecinho desse vídeo aí, onde ele lê o poema, né, e começa a fazer essa análise aí, eu achei bem legal. Tá? E o E título é justamente sobre a pós-modernidade, né? Mas aham, nós temos ainda mais 15 minutos, né? Eu gostaria de ler aqui pelo menos mais 2 ou 3 parágrafos para a gente manda finalizar, aí, manda tá aí. bom? E a gente comenta, né? Ainda sobre essas características. Então, diz assim: ó, especificamente, uma a uma dessas características, a, fazendo uma análise dessas características, uma a uma, pode-se verificar que a característica do item A, uma maior valorização da natureza, é o supedâneo, o fundamento, ou a base, né? Que sustenta e explica ou justifica a inversão de valores observada atualmente no tratamento especial dispensado aos chamados animais inferiores, ao passo que o ser humano, considerado pela mitologia, entre aspas, cristã, como a coroa da criação, é visto como o grande vilão que ameaça o planeta e todas as formas de vida nele presentes. É o que a gente vê hoje, a valorização exagerada da natureza em detrimento do ser humano. Ora, o ser humano, nós sabemos muito bem, né? Faz parte da natureza, né? Como é que você vai valorizar a natureza e desvalorizar o ser humano, se o ser humano faz parte da natureza, né? Isso aí é uma incoerência, né? Eu É acho que uma não é só incoerência. uma, eu acho que não é só uma incoerência, né? Eu vou colocar dar nome ao boi, certo? Para mim isso é uma coisa demoníaca mesmo. Por quê? Porque quando Deus abençoou o ser humano lá no Éden, né? Ele
disse, ó, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, né? E você vai dominar sobre a natureza. Você vai dominar sobre os animais, certo? E aí vem essa inversão agora para dizer o quê? Não, calma aí. Nós destruímos a natureza. Nós estamos acabando com tudo. Aconteceu isso, realmente aconteceu, né? Mas você proporcionar o desenvolvimento sustentável é uma coisa, certo? Outra coisa, a gente vê que tem leis aí hoje em dia que se você bater num animal, né, você praticamente vai ter uma punição maior do que se você matar uma pessoa, né? Claro, Então, não que inversão você total, né? é uma inversão Isso, total, isso, tá? isso, aliás, é paganismo, né? É paganismo. Isso aí Olha, é você bacana. adorar, né, a Gaia, né? Adorar o planeta Terra, né? Você idolatra a natureza, né? Você faz da natureza o seu Deus, ao invés Uhum, de reconhecer o verdadeiro Deus. É justamente isso. aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, quando ele fala que as pessoas adoram mais a criatura do que o Do que o Criador, Criador. né? Então, basicamente isso. Mas vamos então para o item seguinte, né, que diz o seguinte: quanto ao item B, né, um reconhecimento da importância da linguagem, né, que é outra característica do pós-modernismo, esse item sustenta a impressão pós-moderna de que todo conhecimento humano é formado apenas de narrativas distintas entre si, não existindo, portanto, uma metanarrativa que dê conta ou que consiga harmonizar todas elas a partir de pontos ou de uma estrutura em comum. Dizendo de outro modo, para a mentalidade pós-moderna, não há verdade absoluta, e as verdades da experiência humana, representadas pelas diversas narrativas, como um todo, seriam apenas opiniões e ilusões úteis para a convivência humana relativamente pacífica. Né? Ou seja, eles dizem que não existe verdade. Né? A realidade é relativa, depende da opinião e da perspectiva de cada um. Cada qual tem a sua narrativa, isto é, cada qual tem a sua história, os seus mitos, as suas ideias, os seus valores, né? As suas verdades. Né? Uhum. E que, portanto, não existe uma narrativa superior a todas as outras que dê conta de harmonizar todas essas histórias, né? Sendo uma narrativa definitiva e que seja verdade absoluta, né? E que tenha pontos em comum ou que dê a estrutura básica e fundamental para todas as outras histórias. A gente sabe que existem culturas diferentes, existem mitologias diferentes, né? Mas se a gente, eu acredito que se a gente for a fundo, a gente vai ver muitos pontos em comum. De fato, a gente vê, né? Tanto é assim que já na antiguidade, né? Não lembro agora qual foi o pai da igreja, não sei se foi Justino, mártir, ou se foi Inácio, que ele propôs a seguinte teoria, né? Que em latim se chama logos espermáticos, logos espermáticos, né? O que diz essa teoria, objetivamente? Diz que Deus, que é o logos, isto é, que é a razão de todas as coisas, que criou todas as coisas e que estabeleceu o modelo de tudo, né? Que criou a estrutura básica de todos os elementos, de todos os objetos, de todos os seres do universo, né? Tomando ele mesmo como modelo supremo
de todas as coisas, que é o Logos, né? Daí o apóstolo João, no primeiro capítulo, né, do Evangelho de João, ele fala que Jesus é esse Logos, é essa razão, é essa estrutura, essa lógica, né, que criou todas as coisas e que é o modelo de todas as coisas, né? Então essa teoria ela diz o seguinte, Logos espermáticos, que Deus criou todas as coisas a partir dele mesmo, da sua estrutura, do seu modelo básico, né? E, portanto, ele espalhou as suas verdades, as suas razões, o seu logos em todo o universo, em todas as coisas criadas, né? Em outras palavras, também a gente pode dizer da seguinte forma, né? Que existe em todas as coisas criadas a marca indelével de Deus. Ou seja, são traços de Deus que a gente não pode apagar. Por mais que a gente queira, se a gente apagar esses traços básicos de Deus em toda a criação deixa de existir. Entendeu? Então, assim, um estudioso de mitologia, né? Por exemplo, eu posso citar um que é o Joseph Campbell, que já faleceu, já faz algumas décadas, né? Mas muito interessante uma entrevista que ele deu para um jornalista norte-americano chamado Bill Moyers, né? Numa série que está disponível, inclusive, no YouTube, chamado O Poder do Mito. Muito interessante, né? Ele é um cara ateu, né? Ou animista, acredita que tudo tem consciência, né? Tudo tem uma alma, inclusive objetos inanimados e a própria natureza vegetal também tem a sua consciência. Então ele fala de pontos em comuns entre essas mitologias e pontos distintos, né? Mas para a mentalidade pós-moderna tudo é diferente, não existem pontos comuns. Tudo é diferente, não existem semelhanças. O que existe Porque são diferenças. é o que eles tiraram, da verdade, do Foucault e aqueles outros dois autores, né, que acaba resumindo essa filosofia pós-moderna, que tudo depende de pontos de vista, né, e de perspectivas distintas. Então, desde Isso. que É você o Derrida, respeite né? o O ponto de Derrida vista, né? e o Jacques Derrida e o Richard Rorty, né? Richard Rorty e Jacques Derrida, além do Michel Foucault, né? Esses Aham. são alguns dos principais pensadores aí da pós-modernidade, né? Então, ó, queria só acrescentar, ó, faltam 4 minutos aí para a gente estourar o nosso horário. A questão da tecnologia, né, eu acho interessante porque ela suscita um ponto que, para mim, é o seguinte: os caras querem substituir Deus pela tecnologia. Né? Eles querem trazer o que? Criar vida através do desenvolvimento da tecnologia. Eles estão estudando doenças e eles estão criando, né, formas de prolongar a vida humana. Então eles estão muito Desde a, próximos, né, de desde a era através, moderna, né, desde a era moderna, né, já tinha essa intenção, né, de aperfeiçoar os sentidos humanos, né? Daí a tecnologia foi sendo aperfeiçoada nesse sentido, já que os nossos sentidos nos enganam e nem tudo que parece é de fato o que aparenta, né? Então vamos aperfeiçoar a tecnologia para que a gente possa chegar à verdade última, né, da natureza, das coisas, né? Por exemplo, o microscópio. O microscópio foi criado justamente para você chegar até o mínimo, né? Chegar na escala do nanômetro ou de unidades que ainda menores, para observar
qual é o tijolinho da vida, né? Qual é a parte fundamental da existência, né? Daí chega ao mundo subatômico, né? Aos prótons, os elétrons, os nêutrons, os quarks e sei lá quantas outras partículas subatômicas, né? E que se descobre no final das contas que essas partículas uma hora funcionam como partículas, outra hora funcionam como ondas de energia, né? E não se sabe exatamente qual é o tijolinho da vida no final das contas, né? Mas quanto a esse item, eu escrevi o seguinte, olha, em relação ao item C, né, que fala de uma admiração refinada pela tecnologia, esse item rememora, faz a gente lembrar, né, a intenção mais recente da ciência contemporânea, no sentido de aperfeiçoar a natureza humana por meio do hibridismo com as novas tecnologias, mediante o implante de chips no corpo e substituição de membros por máquinas sofisticadas, além do desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Tudo isso é uma realidade muito tangível hoje em dia, né? Estão colocando chips aí em partes do corpo, né? Para tornar a vida mais prática. Você não precisa de cartão de crédito, você não precisa mais de chave para entrar em casa, né? Basta você ter um chip na sua mão, né? E um leitor, não sei como se chama aquilo, um leitor magnético, um leitor infravermelho, que lê o chip que está na sua mão, ele abre a porta para você e faz outras ações, né, e tarefas para você, bastando você dar uma ordem ou você passar num leitor, né, infravermelho e tal. Então, a tecnologia é um dado aí que é concreto hoje em dia, né? E tem avançado muito no sentido justamente de aperfeiçoar a natureza humana e mesmo de substituir, né? Em parte, pelo menos, substituir. Então, assim, o que se diz, né? O que a gente ouve falar é que vai chegar um momento, né? Que sem necessidade a pessoa vai trocar um membro dela por uma dessas máquinas, né? Que vai imitar um braço e que vai ter muito mais força, né? Vai querer também trocar um olho, né? Vai querer implantar um chip na cabeça de memória, né? Esse tipo de coisa. Hoje em dia acontece algo semelhante com pessoas que sofreram acidentes e foram amputadas, né? Então, no lugar se coloca uma perna mecânica, um braço mecânico, né? E assim por diante. Então, a tecnologia está bem interessante, né? Tem aquele Android Sofia, né? O Android Sofia, que é inteligência artificial, e assim por diante. Então, é uma característica também da pós-modernidade, né? Mas eu acredito que por hoje é o suficiente, né? Infelizmente, a gente não conseguiu O abordar assunto é todos muito os assuntos denso, que a né, gente cara? queria, mas O assunto é é muito bastante denso coisa. e Muito assim, rico, né? As informações exatamente. desse livro. A gente tem que pegar o jeito aí de conseguir, né, trazer sempre para um âmbito, né, da questão do que a Bíblia fala, porque a Bíblia já anunciou tudo isso, né, e é isso que a gente vai estar treinando aí de fazer, né? Na aula não, na live, né? Na próxima live, a gente vai então ler os textos sagrados, né? Que falam da geração do fim, para que a gente possa fazer uma comparação, né? Mas é claro que a gente precisa primeiro fazer uma introdução e conhecer essa geração, entender quais são as Exatamente. características, a mentalidade, maneira de pensar, as atitudes, né? E então a gente parte para o texto sagrado e vê, e compara, e vê se há características, né? Quais são essas características
e aí a gente vai chegando a algumas conclusões, tá? Legal, Então, Emanuel. Então, assim, obrigado, né? Vamos fazer aquele treino para você poder ancorar a próxima live, né, do seu dispositivo aí. Obrigado, pessoal, que esteve acompanhando a gente. E hoje, para mim, foi um dia difícil demais. Meu carro quebrou no meio da Raposo. Eu estou realmente um pouco abalado ainda com tudo isso que aconteceu, mas as dificuldades da vida estão aí para a gente superar, né? Então, é boa isso noite aí. aí para todos. Um abraço e um beijo do Café com Queijo aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, Valeu, obrigado. Emanuel. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.